Olá, sejam bem-vindos ao programa Expressão Livre. Para quem estava conosco na semana passada acompanhando o nosso programa, nós falamos sobre a manifestação da sexualidade ainda na infância. E vamos retomar esse assunto. E conosco estão as convidadas, a jornalista e mãe Michele Hemwechter, a orientadora educacional do Colégio Marista São Luís, Cláudia Machado, a médica e sexóloga, doutora Renata Jucá, e a professora no Colégio Marista São Luís, Josiane Lucas. Meninas, obrigada por permanecerem com a gente no programa para continuar discutindo. Bom, e toda hora falado na televisão sobre sexo, as notícias estão chegando cada vez mais rápido e as crianças são curiosas. Vocês acreditam que tem algum momento certo para conversar com elas sobre isso antes que venham aquelas perguntas? Vou começar o que eu acho tão importante é o diálogo, né? O diálogo, inclusive, entre os pais também, né? Eu lembrei de um caso que aconteceu até quando a Milena era aluna da Josi, que ela e um coleguinha acabaram se beijando, né, na boca. E a gente fica assustado na hora, né? Poxa, mas da onde? Eu conversei com a Josi e ela me explicou de que é uma coisa de imitação, né? Que não tem outra conotação. A gente conversou com ela em casa, né? O porquê que ela fez isso, mas que não é muito legal fazer de novo. Ah, mas é que ele é muito meu amigo, eu gosto muito dele. Né? Então, de poder conversar, e o bacana foi que eu pude conversar com a mãe desse menino, e ela teve a mesma, então a gente mais ou menos combinou, assim, o que nós íamos conversar, e tratamos da mesma forma, assim, de não reprimir, mas de orientar. Até porque eu ia comentar com outro Exatamente, depois, então acho né? que é bacana a gente ter essa rede de pais também, né? Então o WhatsApp hoje, nossa, ele nos ajuda também nesse ponto, de poder conversar e trocar, né? Olha, minha filha chegou em casa e perguntou tal coisa, como é que tu respondeu? Até para daqui a pouco a gente saber que de repente essa dúvida pode surgir, a gente não se pega desprevenida também. Então acho que os pais também têm que ter esse diálogo, assim, vamos nos unir, vamos conversar. Isso aconteceu, nós estávamos no aniversário e foi logo após o carnaval e veio encartado no jornal preservativo feminino e masculino. E mamãe contando que as filhas abriram e tocaram e brincaram. Mãe, o que é isso? Que coisa gosmenta, né? E meu Deus, o que eu faço agora? Né? Então, da gente poder se trocar e saber que daqui a pouco uma vai comentar com a outra e essa pergunta pode surgir pra gente também. Né? Então, e é isso. O que a gente vem, assim, entre mães ali? De tentar tratar com naturalidade, de dar... A Josi falou muito legal, assim, eu acredito muito nisso. É tratar a verdade, cada vez tu vai aprofundando um pouco mais, né? Mas não mentir, mas também deixar eles com uma resposta. E é bem isso, assim, a gente nota, às vezes uma resposta simples, eles estão por satisfeitos já, né? Eu gosto muito de perguntar para as crianças assim, o que tu quer saber? Né? Ou de sugerir que as mães perguntem assim, né? Porque quando as mães chegam ansiosas com as curiosidades das crianças, eu sempre digo assim, pergunta, o que tu quer saber? Às vezes a criança nem quer saber nada, às vezes ela faz uma pergunta e depois aquilo passa, né? Só do momento. E se ela quer saber uma coisa simples, a gente responde. A questão do beijo na boca, ela aparece mesmo porque as crianças veem os pais beijando na boca, os casais na TV beijando na boca. Eu sempre gosto de dizer para eles assim que os namorados beijam na boca e que crianças não namoram, adultos namoram. Então crianças gostam muito dos amigos, beijam na bochecha. Onde a prof beija? Beija na bochecha. Onde os amigos se beijam? Beijo na bochecha. Onde as crianças se beijam? Beijo na bochecha. Né? Vamos combinar que agora, aqui na nossa sala, a gente vai dar beijo na bochecha dos amigos. E que quando a gente crescer e quando a gente namorar, a gente vai poder beijar na boca igual o papai e a mamãe. Exatamente, perfeito. Já preparado. É isso aí. E tem que dizer, porque eles querem saber isso, mas o que é isso, beijo na boca? É uma manifestação, é uma forma de fazer sexo de gente grande. Então, o que eu tinha comentado antes. Então, é exatamente. Perfeito. E hoje muito isso, né? Criança não namora. Quando eu era pequena, assim, tu já tem namorado? Não tem namorado? Dia do namorado ganhava flor. Hoje a gente está desestimulando isso, né? Todas as escolas estão buscando isso. Porque para a criança não crescer com essa ideia, na verdade ela tem uma ideia que a gente nem sabe direito como é que ela pensa sobre a questão do namoro. Né? Eles se apaixonam pela professora, se apaixonam. Então é uma paixão, mas é uma coisa que não é de trocas corporais. É um encantamento. Né? É um encantamento. Só que o adulto precisa orientar a criança. Assim como tu faz. Olha só, beijinho, bochecha. Então eu só quero reforçar um pouco, perfeitamente o que tu está dizendo, é isso mesmo. A criança não namora, né? A criança se apaixona, gosta, adora alguém.
né? Mas isso não quer dizer, aí vai a orientação dos pais, né, ou do professor. Isso não quer dizer que vocês vão agora ficar se beijando, se abraçando, né? Aliás, existe uma orientação para as escolas pedir que os casais de namorados, né, do segundo grau já, né, mais de 14 anos, não tenham essas manifestações de beijos na escola. A escola é para estudar, não é para se trocar, né, esses beijos mais sensuais, assim. Até porque né? todo mundo vê, né? Sim. E é um ambiente... É que hoje a sexualidade, o sexo, enfim, está público, né? Não existe mais essa questão privada que, na verdade, dentro dos princípios de saúde sexual, né? Nem falando só em coisa sexual, em saúde sexual, a Organização Mundial da Saúde tem várias definições sobre isso e uma delas é essa, que a forma que a gente deveria de começar a levar os jovens a pensar que a sexualidade não é pública, as manifestações não são públicas, porque hoje a grande maioria, inclusive os adultos, né, estão transformando uma praça, uma festa, num local de trocas sexuais íntimas, né, que deveriam, na verdade, serem só preservadas em ambiente privado. Né? Isso foi uma das coisas negativas, né, que esse aumento da sexualidade e exposição trouxe. Né? Porque um beijo, um abraço é uma coisa, mas às vezes as meninas vão nas festas hoje já de uma forma de estarem muito disponíveis, né? E isso tudo eu acho que cabe para os adultos já ensinando desde pequenos. Ó, isso orientando, aí né? é assim, isso aí é mais saudável, é melhor, né? Evitar a palavra certo ou errado. Né? Isso não se faz, isso não pode, isso não deve, não, porque a vontade lá pelas tantas, né? Não obedece a nenhuma regra. Por isso eu penso né? a importância da criança saber que ela pode confiar e fazer as perguntas para a professora, para a mãe. Perfeito. Né? Isso. Que ela pode, que ela não vai ser enganada, que as coisas não serão omitidas, né? Que a mãe vai dizer, sim, o que tu quer saber sobre isso? A gente vai conversar. E se tu fizer isso num momento, a história da tua camisinha, tu vai ter que voltar a esse assunto. Talvez tu vai pensar, tu vai dizer assim, tá, aquele dia eu não vi que tá rasgado, mas ela vai saber. E tu pode explicar para ela, isso aí é alguma coisa que os homens usam para se prevenir, porque quando fazem sexo, o que se fazer sexo? Os corpos se encostam, se roçam, pronto. Necessariamente tu não precisa explicar todos os detalhes de uma relação sexual, necessariamente. Mas se ela continuar perguntando, tu vai ter que ir explicando. E com os 7 anos que tu disse, né? Já dá pra gente, eventualmente, se a criança tem muita curiosidade, explicar perfeitamente como é que é. Né? Pode explicar. Tipo assim, o homem, né? Tem um pênis que ele é colocado dentro de uma parte da mulher que é preparada para isso. Os corpos se juntam. E para não pegar uma doença, o homem usa uma coisinha de borracha. A gente sempre acha que eles são bebês, né? A gente não, é difícil para uma mãe ver que a filha está crescendo, que o filho está crescendo, né? Mas aí tem vários livros que vão te ajudar, entende? Claro, é difícil isso, né? Mas uma forma bem simples, bem como tu disse, assim, bem simples, a verdade. Mas acho que tem que deixar, acho que deixar isso ela começar a mostrar. Sim, se tu perceber que ela vai querer mais, tu vai indo, né? Daí tu vai detalhando, vamos dizer assim. O detalhe não precisa ser toda uma aula de resposta sexual, por exemplo, né? Tu vai indo, seus corpos se juntam, se unem numa parte especial, né? E fica por aí a área do xixi e tal, né? E aí, geralmente, tu que tem experiência, o que as crianças fazem? Não fazem esse tipo de pergunta. Não fazem? Nunca me fizeram. Me fazem. Mas fazem. Enquanto pequenas, porque eu sou prof de criança pequena. Mas eles perguntam, por exemplo, assim, eu já trabalhei numa escola. De 7 anos já é criança grande.
Ela foi Essa aluna é da Josi com 4, 5, Eu trabalhei numa escola que tinha um banheiro rosa das meninas e azul dos meninos. E um dia um menino perguntou se eles fossem no banheiro das meninas, se eles virariam menina. E aí então eu expliquei que o que definia o que era menino e o que era menina era o local do corpo por onde a gente fazia xixi. O local das meninas era de um jeito, do corpo, e dos meninos era de outro jeito, né? Mas que não ia acontecer nada se eles usassem os outros banheiros. Eles podiam usar, e eu afirmava que se eles usassem, não ia acontecer. Assunto encerrado. Entende? Então, Sim. assim... Que idade tinha essas crianças? 4 anos. De 4 para 5. Mas já dá para mostrar num desenho as diferenças. Nessa idade dá. É indicado que se mostre, né? Inclusive em bonecos com 4 anos, para eles saberem exatamente. Mas que eles o não homem- enxergam o pai e a mãe? Mas tem criança que não, né? Por isso que nos brinquedos em maternal é indicado hoje, né? Pelos roteiros que se tem sobre educação sexual, que nessa idade, porque eles têm, por isso que eles têm essa dúvida. Não, teu corpo não vai mudar, Não o teu vai corpo, mudar. tu explicou certo. Só que tu poderia aproveitar e dizer que vocês sabem a diferença, adiantar isso, porque essa diferença é importante. As crianças aos 3 anos, elas já sabem. Inclusive, elas se tocam, né? Elas mesmas se tocam. Oncodica St. Gallen de hoje. Evidências médicas sugerem que o tratamento do câncer em instituições especializadas, com equipe multiprofissional altamente qualificada, associada à tecnologia de ponta, pesquisa e abordagem personalizada, resultam em maiores índices de cura de doença. Instituto de Oncologia St. Gallen, Unidade Class. Trabalhar pela vida é acreditar nela. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Em relação do comportamentos, menina, como é que pode ser quando os pais ou até os professores percebem que a criança está se tocando? Como é que pode ser isso? Como é que pode ser dito, falado e conversado? Sabe que eu noto isso assim que é bem precoce, né? Eu tenho uma menina de 7 anos, tenho um menino de 1 ano e 7 meses. E já faz alguns meses que eu percebo que ele no banho, ele tá brincando, sempre tem um brinquedinho, o brinquedinho encosta no pênis dele e ele sente, acho que prazer, enfim, aí ele começa a rir. Aí eu fico cuidando, ele vai lá e encosta de novo. Daqui a pouco ele vai lá e encosta de novo. Quando ele dá uma ereção e ele acha bonito, ele começa a rir. Então eu noto que ele ali já com 1 ano, ele já tá se descobrindo que se encostar o brinquedinho ali, ele sente um prazer.
E aí eu olho, né, aí eu comecei a rir, brigo com ele, tu tá fazendo e tudo mais, e mudo o foco para outra coisa e continuo dando banho, assim, mas já com 1 ano, eles já vão se dando conta do que é o prazer, né? Ele sente uma sensação diferente. Exatamente. Uma sensação diferente. E a gente percebe no rosto dele, né, que aquilo tá dando prazer para ele, assim. E na escola, quando é percebido isso na turma, com os colegas? Isso acontece. Algumas vezes, quando eles ficam muito em calma, no momento de calma, né? Quando eles assistem um filme, numa hora de uma história, quando eles relaxam, ficam confortáveis. O que eu faço, que eu até vou perguntar para a doutora se isso é correto, né? Eu sempre procuro não chamar a atenção dos demais, mas quando eu observo que uma criança está se tocando, eu cochicho, né, que essa brincadeira que ela está fazendo com o corpo dela deve ser feita em casa. Em casa, no quarto, na hora de dormir, mas que na escola a gente brinca com os brinquedos e não com o corpo. Acho que sim, acho que é não reprimir, né? Não repreender e orientar para fazer em casa. Isso, inclusive, se orienta aos alunos maiores, né? Os de 8 anos, 9 anos, que às vezes praticam essa autoestimulação, que é saudável. Quero frisar aqui que é importante, que ela tem que ser não estimulada, tipo assim, vamos lá, pessoal. Não, tem que acontecer, só que tem que ser orientada no sentido de não haver um exagero. Às vezes, quando uma criança passa isso se chama masturbação, acho um nome muito feio, mas enfim, passa a se autoestimular, né? Muito frequentemente na escola, visualizada, isso em qualquer faixa etária, tipo dos 2 anos aos 6 anos, é muito comum. Denota muitas vezes falta de afeto e carinho familiar. É um sinal que a criança está buscando naquele que ela sente prazer, é uma coisa muito gostosa e ela começa a buscar incessantemente. Então a orientação que se tem nesse caso, se tu observar, é dar uma conversadinha com os pais e ver como é que está a atenção e o carinho com essa criança. Eu recordo uma criança que veio, que a mãe trouxe uma menina para o exame, porque ela tinha dor na região, né, da vulva. E ela observava que ela se tocava muito. Será que ela está doente? Será que ela tem uma infecção, alguma coisa assim? Eu examinei, a menina não tinha, estava um pouco vermelho. Daí a gente precisa ter cuidados com os objetos para não serem demais para machucar. Isso a gente pode orientar as crianças. E essa menina não tinha nada. E eu comentei daí com a mãe, isso assim, ela faz muito frequente, sim, muito frequente. Na escola, a professora já me chamou, eu disse, como é que vocês estão conversando? Eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando muito, meu marido também, no fim de semana ele trabalha e tal. Eu acho que vocês devem dar mais atenção, que isso pode ser um sintoma de precisar um carinho para si, que ela está se dando, né? E realmente, aí o casal tinha uma boa orientação e depois passou. Ela não passou mais a se tocar tanto, né? Porque às vezes exageradamente, tipo assim, muito frequente, ou todos os dias, ou toda hora, muito prolongado, isso vai dando. E as crianças se estimulam muito tempo, elas podem ter orgasmos, que é uma coisa de adulto, vamos dizer assim, mas elas têm toda uma resposta. Então, é uma coisa um pouquinho precoce, que a gente precisa orientar, e orientar assim. Faz em casa, agora vamos brincar de outra coisa, desviar o assunto, como tu fizeste, assim. Nunca dizer não faça, nem ou que é faça. feio, Nem que é feio, errado. que não deve, que é errado. Vamos devagar e tal. E ver se é muito frequente. Talvez sempre a mesma criança que tu vai observar na hora. Talvez ela esteja necessitando de mais carinho. Isso aí é descrito, né, nos trabalhos e que a gente tem que cuidar. E a questão de menino ou menino, quem é que pode ser? Eu ia comentar justamente isso, que a gente percebe uma cultura machista ainda, né? Então, o menino é macho, né? Agora a menina não pode, é feio a menina se masturbar. Então a gente ainda percebe essa diferença, assim, que ainda a menina é mais reprimida nesse sentido, né?
Isso vem desde cedo também, né? Acontece com os Sim. pais em casa. Às vezes os meninos são estimulados. A gente nunca deve estimular, tipo assim, vamos lá, sabe? Deixa acontecer, né? Tudo deixa acontecer. Tu falou muito bem, tudo deixa acontecer assim, no seu ritmo. E aí, isso é uma coisa interessante, que as meninas, elas se descobrem, elas andam de cavalinho. A gente pega uma menina e a área genital dela roça na perna, ela gosta. Ou ela anda naqueles brinquedos de pracinha, assim, que é um cano, e elas se encostam ali e roçam. A dica da Companhia do Sono de hoje é o colchão em camadas, que gera uma ortopedia inteligente, deixando a sua coluna 100% alinhada. Além disso, você pode adicionar a ele este perfilado, que é impermeável, impedindo a passagem de suor, poeira, pele e principalmente da umidade típica da nossa região, evitando assim a proliferação de 1 bilhão de ácaros, fungos e bactérias em um ano. Companhia do Sono, sua referência em colchões ortopédicos e terapêuticos, com durabilidade de 12 a 15 anos. Então, doutora Renata, sim, nesta linha a senhora dizia que é muito importante não estimular. Sim. Sem dúvida, né? Isso é fato, todos nós sabemos. Muito se escuta hoje das famílias de que os filhos dormem com os pais até uma idade considerável, né? 5, 6, 7 anos, às vezes até mais, Sim. dormindo, né, no mesmo quarto, junto com os pais. Poderia se considerar um estímulo, porque esses pais vão ter uma vida sexual, obviamente, né? Então, como isso vai acontecer com aquela criança que está ali no quarto dormindo? Tem alguma implicação? Esta é minha dúvida. Depende de onde as crianças estão dormindo, porque se estão dormindo de um bercinho do lado, as crianças percebem, né? E isto até é uma causa de falta de desejo e dificuldade para as mulheres. Elas se reprimem pela presença da criança, elas não têm vontade, né? Perde o desejo e muitas vezes também perde a excitação e o orgasmo. Porque elas estão preocupadas com a criança que está percebendo. Então, se dorme no bercinho.
ou dorme numa cama no chão. Em geral, a sugestão é que os pais procurem um outro momento, né? Que evitem essa troca de uma relação sexual com uma criança no mesmo quarto. Mas a gente sabe que é comum nas pessoas que têm só 2 quartos na casa, que dormem todos num quarto só. Então, a sugestão sempre que a gente fale, ou faça uma divisória, ou põe as crianças, sabe? Os pais vão ter que... Isso aí é uma questão dos pais, de um bom senso dos pais, porque realmente não é adequado. Isso pode causar algum trauma, por exemplo, na criança? Porque a criança vai... por exemplo, se existe uma manifestação um pouquinho mais forte de um dos casais, ou uma respiração, que é normal, a mudança da respiração, às vezes tem pessoas que emitem alguns sons, assim, e a criança ouve e pensa que está se machucando, que é uma coisa que está faltando, sabe? A criança não tem a ideia, assim, e ela vai percebendo. Não sabe o que é. Não sabe o que é, imagina e vai saber, mamãe e papai estão fazendo uma coisa e isso é uma coisa ruim, e dói, ou algo assim. No subconsciente da criança. E isso fica nas pessoas depois quando adulto. Então a gente tem patologias, doenças, por exemplo, tem uma doença que a mulher não permite a penetração. Ela tem um bloqueio. Isso se chama vaginismo. Isso se trata e geralmente vem da história, né, pregressa. Então, a naturalidade e o cuidado, né, com a sexualidade, as demonstrações, coisas assim, nas crianças, porque a gente não sabe o que está causando lá. Então, esse cuidado do adulto também é extremamente importante. Extremamente importante. Extremamente importante. E a criança que vê os pais em casa, por exemplo, e aí chega na escola falando para os outros colegas, como é que tem que se comportar tanto os professores quanto os pais mesmo quando percebem isso? Primeiro perguntar o que ele viu, e o que ele achou e o que ele entendeu. Sempre. Porque ele pode ter visto uma coisa, né? É muito comum os pais ficarem muito preocupados se eles estão tendo um ato sexual, o ato efetivamente, porque estão sem roupa. Então, o cuidado dos pais é muito bom, você tocou nisso. Os pais também têm que trancar, dizer, quando a porta está trancada, mamãe e papai estão se namorando, pode dizer, né? A criança vai dizer, mamãe está namorando, mamãe está lá, né, com o papai, eles estão fazendo amor. É bom que a gente passe para as crianças o amor. Meninas, então assim, eu quero agradecer a presença de vocês no nosso programa, que esse assunto é muito importante, muito complexo, tem que ser dito, tanto entre mães quanto médica e professoras, coordenadoras da escola, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer. Agradecemos, foi um grande prazer. E esse foi o nosso programa Expressão Livre. Semana que vem tem muito mais.